Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula do Finança Familiar. Podem chegando e o tema é bem bacana. Tem muito a ver com a live da semana anterior, que era Psicologia Financeira. E dessa vez a live de hoje é Quando a Dívida Adoece a Sua Vida. Né? Pensa bem, gente, vocês que estão passando aí dificuldade com um monte de dívida e vocês estão conseguindo dormir? Vocês acordam no meio da noite pensando nos boletos? Vocês ficam estressados por conta da falta de dinheiro, falta de recursos para poder pagar as dívidas, cobrador ligando durante o dia. Eu sei que é um estresse danado. Tem gente que não consegue dormir porque fica ansioso, está estressado, acorda no dia seguinte cansado, e isso vira uma rotina, né? Porque sair das dívidas a gente vê que não é fácil, não é difícil, porque tem que mudar aqui a mentalidade. Então isso é importante a gente conversar bastante sobre esse tema de hoje, que é quando a dívida adoece a vida. E porque isso é muito comum. E muitas das vezes as pessoas acham que o problema é o financeiro, mas já entrou num ciclo que o financeiro afetou o sono, a saúde, e aí ele não tem uma mente sadia para conseguir resolver os problemas financeiros. Por isso que a gente está abordando esse tema hoje, porque é muito importante, porque os problemas financeiros, as dívidas, adoecem e muito. E a gente vai ver aqui nessa aula de hoje como que adoece, que tipo de doença que aparece, que afeta a mente, afeta a alma, afeta o físico, a saúde física, e por isso que é importante a gente abordar esse tema, que poucas pessoas abordam esse tema, né? Quantas pessoas hoje acordam pensando no boleto que tem que pagar? Que entra em pânico do cobrador que já sabe que vai ligar amanhã, vai ligar depois, do agiota que vai parar na porta da casa gritando, fazendo ameaça, vive ali no limite do cartão. Por isso que a gente quer conversar sobre vocês, assim, sobre as dívidas, né? Esse problema, porque muitas das pessoas a gente sabe que se identifica e às vezes ele tem que entender, vocês têm que entender que o problema já é um problema emocional, físico, e aí você não tem força e energia para sair e reverter o quadro das dívidas, das finanças. E que tem jeito, tá, gente? Tem jeito de sair E é hoje o que a gente vai falar sobre isso. Sobre o tanto que as dívidas, problemas financeiros, adoecem a sua saúde, a sua vida, o seu relacionamento com a família, o seu trabalho, em seu trabalho também. Então nós vamos conversar aqui sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou Evandro Conte do Finança Familiar, sou contador, administrador, professor de finanças, pai também, empresário, empreendedor e já trabalhei no Banco Itaú e Safra por um bom tempo aí. E a ideia nossa é justamente ajudar as famílias a saírem das dívidas. Por isso que a gente está aí, gente, ó, de novo, tá acabando o prazo, a gente está com 10 vagas, tá, para o nosso curso gratuito, tá? É um curso que eu vou participar desse curso, vai ter aula comigo, a gente vai pegar na mão de vocês para vocês conseguirem sair das dívidas. Tá? Então é importante a gente estar aí fazendo essa seleção. Gente, não tem pegadinha, não vou vender nada no final, pelo contrário, é uma forma de poder ajudar as famílias, pelo menos aí 10 famílias. Pode ser que devido tiver muita gente procurando, a gente coloca aí mais vagas, porque a ideia é formar um grupo e esse grupo dá a mão, porque eu sei que não é fácil. Eu sei que é difícil fazer essa mudança na vida, essa mudança financeira de vocês, de mentalidade, e a gente conversa com muita gente, com muitos alunos, e a gente sabe da dificuldade. Então essa turma que a gente quer fazer é uma turma, uma forma da gente ajudar 10 famílias para poderem saírem das dívidas e começarem a alcançar e mirar os objetivos, os sonhos que querem ter. Então, ó, quem tiver interesse aí, ó, de novo, link da bio ali, curso gratuito, ou então pode colocar aqui no comentário dessa live aqui, eu quero, que a gente manda no direct para você um formulário que vocês preenchem e através desse formulário que a gente vai selecionar as pessoas, tá bom? Então vamos lá, gente, começar a nossa live aqui
live não, é hábito, né, gente? É a nossa aula. Porque na verdade isso aqui não é uma live, isso aqui é uma aula. Eu não estou vendendo nada, eu quero entregar conteúdo, eu quero poder ajudar vocês e a ideia é muito isso, tá? E vocês têm que começar a entender, gente, que dinheiro não é só matemática, não é só número, é o que a gente está falando nas nossas lives, né? Na live da quinta-feira passada foi a psicologia financeira e hoje a gente está falando aqui o tanto que as dívidas adoecem a sua vida, a sua saúde, saúde física, emocional, espiritual, e sobre isso que a gente vai falar. E um dos pontos que vocês têm que entender é que o dinheiro está estritamente ligado à sobrevivência. Isso vem desde lá de trás, gente. Porque antigamente né, os homens da caverna eles matavam os animais para comer, juntava os animais para comer, e aqui agora isso vem trazendo né, ao longo dos tempos e hoje passou, né, pelo dinheiro, que o dinheiro está extremamente ligado à sobrevivência, à segurança, à autoestima, à sensação do controle da vida. Então vocês têm que entender que quando vocês têm problemas financeiros, né, tem as dívidas, vamos falar que os problemas financeiros talvez o pior deles são as dívidas, né? Isso afeta, né, a dívida, a inadimplência, isso afeta o seu emocional, a sua segurança, a sua autoestima, e isso fica difícil para vocês terem energia, terem forças para aprender educação financeira, querer sair da sua vida que você está, porque não tem jeito. Para você conseguir resultado diferente, tem que fazer diferente, né, gente? Então, e a gente está pegando aqui com base, tá, o livro da doutora Ana Beatriz Barbosa, perdão, que ela é psiquiatra, e ela escreveu um livro, Mente Consumistas, e ela dá uma abordagem pelo lado aí das mentes e o tanto que afeta o lado financeiro, né? Então a mente, se a mente tem algum problema, e é o que a gente vai falar aqui sobre isso. Então o primeiro ponto que vocês têm que observar, gente, é sobre ansiedade. Né? O dinheiro causa ansiedade, a falta do dinheiro ou a ganância causa ansiedade. As pessoas que têm problemas de dívidas ficam com medo de abrir extrato, ficam com medo de abrir as contas. Tem gente que não quer nem saber, nem quer ver as contas. Fica com medo no dia seguinte, naquela ansiedade, vai ter ligação cobrando das dívidas, vai ter ligação cobrando o que eu estou devendo, né? Então já causa uma ansiedade. Preocupação no futuro, como que vai ser meu futuro? Qual é o legado que eu estou deixando para a família? O que eu estou deixando? O que eu estou passando para os meus filhos? Eu passando por essa dificuldade? E aquela sensação de que você nunca vai conseguir sair da situação. Você trabalha e a coisa não evolui. E aí a ansiedade só aumenta. E o que gera? Gera insônia, gera irritação, vocês ficam nervosos, tensão muscular. Eu vou falar com vocês que eu fico às vezes assim, questão de tenso, né? Eu faço muito assim, ó. Aí às vezes eu relaxo e coração acelerado, né? Dificuldade de concentração. Olha só, imagina você tentando trabalhar, você tem que entregar resultado, você tem que entregar lá o seu trabalho, e aí fica ligação de cobrador, você fica tenso, você perde a concentração. E como é que você entrega um resultado dessa forma, sendo que você está estressado, que você tem dificuldade de concentração? Estão percebendo a ansiedade aí como atrapalha? A depressão, né? Depressão gera sentimento de fracasso, né? Porque você não conseguiu resolver seus problemas financeiros, não está conseguindo, então gera um sentimento de fracasso, de impotência, de desesperança, porque está difícil e você não sabe para onde ir. Né? E eu falo aqui com vocês, gente, de carteirinha aqui. Quando vocês começam a fazer um curso de educação financeira, e não é só de educação financeira, qualquer curso, gente, a cabeça, a mente de vocês abre. Porque o conhecimento que vocês vão receber, vocês vão ver assim, gente, tem saída, tem luz no fim do túnel. A educação financeira é a mesma coisa. Vai ter que fazer sacrifícios? Vai ter que fazer sacrifício, não tem jeito.
porque senão você não vai conseguir sair de onde você está. Lembrando que esse sacrifício é por pouco tempo, é até você organizar a sua vida. E aí acaba que muitas dessas mudanças positivamente viram um hábito. Isso passa a ser um hábito de vocês. Né? E da depressão, você fica aí naquela angústia, será que eu vou conseguir sair das dívidas? E aí dá aquela sensação, nunca vou conseguir sair das dívidas. Você tem a sensação de que perdeu o controle da vida, porque você não consegue resolver o problema da dívida, mas também você não consegue resolver problema nenhum, porque um afeta o outro. Você fica angustiado porque decepcionou a família, decepcionou o seu filho, porque você não está podendo dar uma vida melhor para o seu filho, para a sua família, e você se sente que não é capaz. E com isso vem desânimo, vem perda de energia, é o que a gente tem falado. Às vezes você nem quer sair de casa, você fica envergonhado e você quer fazer... se isola dos seus amigos, da sua família, né? Baixa autoestima, perda de prazer pela vida. Então vocês têm que observar esses sintomas em vocês, quem está com você, marido, esposa, cônjuge, porque é muito preocupante, a gente tem que prestar atenção nisso, né? O síndrome do estresse crônico, porque você fica o tempo todo, você fica dias nessa ansiedade, sob a pressão financeira, cobrador, como é que você vai pagar, às vezes esperando o salário entrar, na hora que entra ele já some, e aí como é que você vai viver os outros 15 dias do mês, porque o salário deu para viver 15 dias, então você fica ali, o organismo seu fabricando ali níveis de cortisol, que é um hormônio do estresse, lá em cima, então seu organismo fica ali numa fadiga, no estresse crônico, e aí vem fadiga constante, vem queda da imunidade, dores no corpo, irritabilidade, problemas gastrointestinais, úlceras, pressão alta, e o corpo literalmente começa a adoecer, gente. E aí também está atrelado junto aí, né? Criaram aí um novo conceito que chama burnout financeiro, que está muito a ver com isso tudo aí que a gente está falando, né? É muito comum o burnout financeiro, esse estresse crônico, as pessoas que trabalham e tem a sensação de que não ganham dinheiro, que não consegue resolver o problema. Às vezes a pessoa faz uma renda extra à noite, tá aquele cansado e o dinheiro entra, mas não consegue resolver o problema da família, né? E vive ali naquele modo de sobrevivência, dando o que dá para fazer, pagando o que dá, o restante está em dívida, não consegue resolver, e a gente sabe que é cansativo. Você fica aqui o tempo todo com a água aqui, e você se debatendo e não consegue sair do lugar, não consegue ter o resultado, né? Ficam fazendo aí, não consegue descansar porque tem que fazer renda extra para poder pagar as contas. Então, isso aí gera, né? A gente falou aí, ansiedade, depressão, nós falamos aí do estresse crônico, nós falamos aí do burnout financeiro. Outro ponto que acontece muito, que é doença também já considerado, é a compulsão por compras. Então, às vezes o problema emocional que a pessoa tem, ansiedade, estresse, e essa ansiedade pode ter vinda do dinheiro ou pode vir de outra coisa, de algo externo a ela sem ser do dinheiro. Estresse pode vir do trabalho. E aí isso gera um gatilho para a pessoa aliviar aquele estresse momentâneo fazendo compras online, indo no shopping fazer compra. Quem nunca escutou, às vezes a pessoa chega em casa, não, estou cansado. Nossa, eu vou no shopping fazer compra para aliviar o estresse. E isso é um ciclo que é ruim, porque a pessoa sabe que ela tem essa compulsão por compras, tem essa dificuldade, e aí ele vai e faz a compra para aliviar o estresse ou para aliviar a ansiedade, e logo depois dá aquele pico ali de hormônio ali que dá uma calma, tranquiliza a pessoa, mas em questão de minutos depois vem a culpa, o arrependimento, porque ela sabia que não podia fazer compra, ela sabia que não podia comprar mais porque senão ia ficar endividado. Então vem um sentimento de culpa, vem uma tristeza, né? Aí começa a aumentar os problemas emocionais,
né? Então, assim, compulsão por compras às vezes vem por problemas emocionais, de estresse, tristeza, depressão, e aí surgem, né? Aí vem a culpa, as dívidas, a vergonha, mais ansiedade, porque sabe que comprou, não podia comprar, usou o rotativo do cartão de crédito, né? Mas para aliviar o estresse ali naquele momento, ela fez aquela compra. Então, isso tudo gera no nosso organismo, na saúde física, na saúde mental, né? E na saúde espiritual, igual eu falei, baixa autoestima, culpa, sentimento de que é impotente, que não consegue sair do lugar, não consegue resolver o problema da família. E aí não começa a dormir direito, né? Acordam de madrugada pensando nas dívidas, pensando nos boletos, pensando como é que vai resolver o problema do dia seguinte, né? Tem dificuldade de dormir, tem insônia crônica. Isso afeta o organismo, afeta a saúde, e a privação do sono vem forte, piora a ansiedade, vem irritação, impulsividade, né? E vem aqueles problemas físicos, né? Hipertensão, gastrite, refluxo, úlceras, dores musculares, enxaqueca, crises de enxaqueca, problemas cardíacos. Por isso que a gente tem que prestar atenção nesses pontos, nesses detalhes. Prestem atenção em você, porque às vezes tem que cuidar da sua saúde para você ter energia para reverter o seu quadro financeiro, né? E o ciclo emocional das dívidas afeta casamento, né? Problemas financeiros a principal causa de divórcio. Então, abra o olho, né? Relacionamento entre pais e filhos afeta relacionamento entre pais e filhos, afeta a autoestima. Você fica com a autoestima baixa porque você não está conseguindo resolver o problema. A produtividade no trabalho cai, né? A saúde mental, a saúde física. Por isso que é importante a gente trazer esses pontos para vocês pensarem que dinheiro, problema de dinheiro, não é só problema de matemática. Vem problema de psicológicos, mentais, e afeta a sua saúde física, mental e espiritual, né? Porque afeta todo mundo que está em volta de você. E às vezes a educação financeira não é nem às vezes, desculpa gente, a educação financeira não é só sobre orçamento, equilibrar as contas, investimento, juros, não, inteligência emocional. Inteligência emocional é você se conhecer, saber como que você se comporta a cada emoção que você tem, aquilo que te atrapalha na sua emoção. Como diz aí, eu bato nessa tecla, Warren Buffett, que é um dos 5 homens mais ricos do mundo, e ele está aí muito dentro do mercado financeiro, tem 94 anos, gente. E o que ele fala? Se você não controla as suas emoções, você não controla o seu dinheiro. De tão importante que é você entender as suas emoções, é a inteligência emocional. Como que é a sua reação diante de um fato, diante de uma emoção que você tem. E isso afeta o seu bolso, o seu extrato, afeta lá o seu saldo bancário, né? Você ter autocontrole, justamente isso. Você sabe que você está ansioso, que você está estressado e que você, para aliviar o estresse, aliviar aí essa ansiedade, você vai fazer compras online, ou vai no shopping fazer compra. Então não vá fazer compra. É o autoconhecimento, você entender que você tem esse gatilho, você tem essa fraqueza. É importante você entender, né? Entender sobre ansiedade, como que você dissipa a ansiedade, que não seja através de compras online ou apostas online, o tigrinho. Então vai fazer um futebol, vai fazer uma academia para dissipar essa ansiedade, acalmar essa sua ansiedade, aliviar o estresse, academia, futebol, saída com os amigos, encontro com os amigos que não gastam muito dinheiro, igreja, meditação, oração, o que for para te dar prazer, mas que não seja compra, que seja saudável para a sua vida, né? Você ter um consumo consciente, você entender o consumo consciente. Porque
você entendendo a sua consciência de questão de consumo, né? Inclusive a gente fala duas regrinhas básicas aqui. Usa uma regrinha do quero e preciso. Sempre que você for comprar. Se você fala eu quero é emocional. Você não precisa comprar. Quando você fala que precisa, é porque você está precisando comprar. O quero, você não tem uma justificativa racional ou financeira para comprar aquele produto. É aquela que as pessoas falam, eu quero porque quero. Então, não compre se você responder quero. Mas se você precisa, como um alimento da casa que acabou, então você tem que comprar. E outra regrinha também, para você diminuir e aumentar a sua consciência diante do consumo, né? Espera 24 horas para você tomar uma decisão de compra. Porque normalmente, se você está numa loja, se você for no shopping, tudo aquilo é preparado para você fazer compra. O ambiente, a luz, o vendedor. Então, 70% das compras são feitas no local. Então, é emocional, é por impulso. Se você esperar 24 horas, você vai ter uma racionalidade trabalhando na sua mente para saber se você precisa daquele produto ou não. Então essas duas regrinhas são interessantes para você ter esse consumo consciente, para você entender, né? E essa relação emocional. Então, é o que a gente falou, a educação financeira não pode ser somente investimento, juros, orçamento. Tem que ter a parte emocional. Você saber sobre inteligência emocional, autocontrole, controlar a ansiedade, controlar o estresse, controlar a depressão, se entender sobre a questão do consumo consciente. Então isso tudo é importante vocês entenderem, porque são reações que o seu corpo, seu organismo está dizendo que ele não está dando conta, porque senão vai piorar ainda mais as questões dos problemas financeiros de vocês, né? Então é importante. E como que vocês podem fazer aí para não entrar, gente, nessa, como é que eu falo aí, esse ciclo, né, de problemas com saúde, financeiro, porque vira um ciclo, né? Então, o que a gente sempre fala para vocês entenderem, né, e a gente bate muito isso nas nossas aulas aqui, né? Primeiro ponto, você parar de fingir que está tudo bem. O primeiro ponto é você assumir o problema que você tem. Seja o problema das dívidas, você encarar o seu problema das dívidas. Gente, está aí do governo o programa Novo Desenrola. Esquece partido político. Gente, não tem por que não entrar, né? Quem recebe até 5 salários mínimos, não tem por que não entrar. Consegue até 90% de desconto nas dívidas. Os juros que você está pagando 15% no cheque especial por mês, tá? Ou no rotativo do cartão de crédito, ele vai para até 1,99% ao mês. Né? Parcela em 48 vezes, tem carência. Gente, aproveitem esta oportunidade. Tá? Então, o primeiro ponto é você entender que as coisas não estão bem, que você precisa aprender educação financeira, que a sua mente não está bem, que não está boa, você procurar uma ajuda para você conseguir reverter esse quadro. Negar que está tudo bem só piora. E a gente vê que as pessoas negam. As pessoas, elas falam que está tudo bem, mas não está. E segundo ponto que vocês têm para fazer sair desses problemas é fazer o que a gente sempre fala aqui, gente. Então a gente já falou, né? Olha só, autoconhecimento, inteligência emocional, a gente trabalhou, né, a parte da mente, falando da parte da mente. Agora a gente vai colocar questões práticas e técnicas, que é o orçamento, você fazer sua planilha financeira, controle do que entra, do que sai na sua conta. Não sei, Evandro, fazer a planilha financeira. No nosso canal do YouTube tem um vídeo gratuito, pegando na sua mão, desde o início,
como fazer sua planilha financeira, te ensinando como é que trabalha na planilha eletrônica, tudinho, tá lá no nosso canal do YouTube. Então não tem desculpa. E como que você vai trabalhar nessa planilha financeira? Pensando em formas de organizar os seus gastos frente aos seus recebimentos, para sobrar dinheiro no final do mês, para você começar a pagar suas dívidas. Então esse é o segundo ponto, que é organizar os seus números. Levantar dentro desse organizar os números, elencar suas dívidas, listar suas dívidas, para quem que você está devendo, qual é o valor total da dívida hoje, quantas parcelas são, quantas você já pagou, quantas faltam pagar, qual é o valor da parcela, qual é os juros que estão te cobrando. Até para você negociar lá no Novo Desenrola. Porque tem uma baita de uma oportunidade. Né? Terceiro ponto, aprender inteligência emocional, que a gente já falou, você se conhecer as suas reações diante das suas emoções. Né? Quarto, parar de comprar para aliviar a emoção, né? Aliviar o estresse, aliviar a ansiedade. Está estressado, está ansioso? Gente, de novo, vai fazer ginástica, vai meditar, vai orar, vai na igreja, vai encontrar com os amigos, vai curtir o seu filho, vai viver ali intensamente com o seu filho, mas não faça compras, vai fazer mais dívidas, não vai fazer aposta online, não vai fazer tigrinho, pelo amor de Deus, esquece isso. Isso só vai atrapalhar a sua vida, né? O quinto ponto aí, para você sair aí desse ciclo, para não atrapalhar mais a sua saúde física, a sua saúde mental, construir disciplina. O que é essa disciplina? Eu falei lá no segundo ponto, criar a sua planilha financeira, você acompanhar o que entra na sua conta, o que sai, você se organizar, reduzir o custo, porque custo é igual unha, tem que cortar sempre. Está sempre crescendo, você tem que cortar sempre. E como que você vai enxergar isso? Toda vez que você fizer sua planilha financeira, você vai enxergar que o seu custo está aumentando. E aonde você pode cortar esse custo? Através da planilha financeira. E aí você vai se adequar, tá? As suas despesas frente à sua receita, para você começar a sobrar dinheiro e você começar a pagar suas dívidas. Só que você vai montar o seu orçamento para os meses da frente. Mês que vem, eu vou cortar isso, vou cortar isso, vou cortar isso. Vou trabalhar para fazer uma renda extra com Uber, por exemplo. Né? Evandro, como é que eu posso fazer renda extra? Gente, tem uma aula que a gente criou aqui, acho que é 25 dicas de como fazer renda extra. Como é que eu faço para cortar custos? Tem uma aula aí que a gente colocou 17 dicas para cortar custos. Tá aqui no Instagram e está no nosso canal do YouTube também, as mesmas aulas. Evandro, como planilha eletrônica, tem uma aula gratuita lá para te ajudar nisso aí também. Não tem desculpa, gente. E de novo, nós estamos aí oferecendo 10 vagas gratuitas para o nosso curso, Zerando as Dívidas. Basta clicar aí no link da bio, entrar no grupo do WhatsApp ou aqui no comentário aqui dessa live, escreve eu quero, eu mando no direct para você, tá? O formulário para você preencher e através das respostas a gente vai selecionar as pessoas. A gente já está até pensando em extrapolar as 10 vagas, tá, gente? Então não perca essa oportunidade. A gente está dando várias oportunidades para vocês aí. Não percam, tá? Então essa questão da disciplina, a partir do momento que você montou o seu orçamento para os meses da frente, com aquilo ali, você vai precisar ter disciplina para cumprir aquilo que você colocou no seu orçamento. Aquilo que está lá no papel. Se você vai gastar R$1.000 de aluguel, ponto, é R$1.000 de aluguel. Se você vai gastar R$200 para lazer, ponto, extrapolou nos primeiros 15 dias, extrapolou, não, já cumpriu os 15 dias, os seus amigos vão te chamar, gente, desculpa, não vai dar, meu orçamento não vai dar. É assim que funciona, é disciplina para você cumprir o seu orçamento, é você ter a mente blindada para dizer não para aquilo que te distrai do seu foco, do seu objetivo, do seu orçamento. Então, essa disciplina é importantíssima para você mudar a sua vida. Inclusive, tem uma frase, anota aí, gente. Essa frase é assim, adoro. Você só consegue resultado diferente se fizer diferente.
Se você quiser o mesmo resultado, fica nessa vida aí que você está. Fica aí, fazendo dívida, dívida sobre dívida, não vai sair dela. Você só sai desse resultado que você está hoje fazendo diferente. Não tem jeito, tá? Então, esses pontos que a gente está falando aqui, né, e no seu orçamento ali, você vai começar a sobrar para você pagar suas dívidas, negociar suas dívidas. Na hora que zerar suas dívidas, gente, você vai começar a guardar, a investir e receber os juros. Você vai receber os juros e no momento que você estiver guardando, esse dinheiro que você vai estar guardando vai ser para sua reserva de emergência, vai ser para sua reserva de sonho. Todo mundo tem sonho, sonho de viajar com a família toda para uma praia, pagar a faculdade do filho, comprar uma casa própria, comprar um carro próprio. E aí você vai poder ir atrás do seu sonho, porque você vai estar investindo o seu dinheiro, vai ganhar com juros, vai juntar o dinheiro, não vai fazer dívida, não vai pagar juros e ainda vai estar com aquele dinheiro para pagar à vista, ganhando desconto. Isso é consciência financeira. E quando você chegar nessa vida, o que acontece com a sua saúde? Os seus problemas acabaram. Lembra lá, não sei se você era dessa época, Organizações Tabajara do Planeta e Caceta, seus problemas acabaram. Aquele problema que é a dívida que estava gerando todo o problema com a sua saúde física, mental, espiritual, de ansiedade, de depressão, de estresse crônico, de compulsão por compras, acabou. Você não vai ter mais dívida. Pelo contrário, o dinheiro vai estar trabalhando para você. Os juros do dinheiro guardado vai estar trabalhando a seu favor. Sua autoestima vai melhorar. Você vai estar empoderado. Você vai estar deixando um legado para sua família, um ensinamento não só de patrimônio, mas de ensinamento de educação financeira para que o seu filho não cometa os mesmos erros no futuro. Por isso que o nosso canal aqui chama Finança Familiar. A gente não pode esquecer a família como um todo. A gente tem que conversar, ensinar marido, mulher, esposa, cônjuge, companheiro, companheira, ensinar os filhos para eles não cometerem os mesmos erros. E até porque para mudar a vida de vida, um só fazendo esforço todo na casa e o marido, a esposa, cônjuge não ajudando, o filho não está sabendo de nada, não ajudando. Por isso que a gente coloca o nome de finança familiar. E até porque a gente sabe que às vezes muita gente tem um negócio próprio. Tem lá um salão de beleza, tem um carrinho de pipoca, tem uma mercearia, que uma coisa fica atrelada à outra. Não tem jeito, gente. Se está ruim lá, vai estar ruim a sua vida financeira. Se a sua vida financeira vai estar ruim o seu empreendimento, o seu negócio, o seu carrinho de pipoca, a sua mercearia. Então tem que trabalhar com todo. E essas dicas que a gente está dando, gente, serve para a empresa também, para o carrinho de pipoca, para a mercearia, para o salão de beleza. O orçamento serve para lá, controle de custos serve para lá, essa mentalidade toda serve para lá, que a gente está falando. E aí você vai chegando, resolvendo esse problema todo que são as dívidas, você vai ver que a vida fica alegre, a vida fica feliz, você vai ganhar sua autoestima de volta, você vai sair da depressão, você vai sair do estresse crônico. Provavelmente, se você for para o lado dos esportes, você vai ter um físico melhor, uma saúde melhor, uma saúde mental melhor também. Isso tudo é positivo, é o lado positivo. E é o que a gente falou nessa aula. Nós alertamos para o problema que as dívidas acarretam na sua saúde física, mental e espiritual. Falamos sobre ansiedade, falamos sobre estresse crônico, falamos sobre estresse, falamos sobre depressão, falamos sobre inteligência emocional, o tanto que afeta o sono, que afeta a qualidade de vida, relacionamento de marido e mulher, relacionamento de filho, que a dívida, os problemas financeiros é a principal causa dos divórcios. Então, prestem atenção, gente. Abram os olhos.
Se estão com problema, aceitem o problema e procurem ajuda. Não queira ser o bambambam, bam, bam, não vou resolver tudo sozinho. É difícil, o fardo é grande. A gente sabe. A gente sabe que a gente conversa com muita gente aqui. E as pessoas, né, têm uma certa dificuldade de assumir esse problema. Né? E as dívidas atrasadas amplificam tudo aquilo que já existe de ruim com você. Aquilo ali só aumenta, né? E vira um ciclo. Né? Aí às vezes chega um ponto que você não sabe se a origem do seu problema familiar é as dívidas ou se o problema familiar está te afetando a mente, você não consegue resolver as dívidas. E vira uma bola de neve. Estão percebendo a importância, né, da live que a gente falou da quinta-feira passada sobre a aula Psicologia Financeira, a dessa de hoje, que é o quanto que as dívidas afetam a sua saúde. E vocês têm que alertar, vocês têm que prestar atenção sobre isso, para não cair aí para não cair nesse ciclo, nesse vício e não conseguir sair. E isso que é importante, gente. Vocês perceberem a importância, identificarem. A gente deu características aqui durante toda essa live, né, dos sintomas, dos problemas que as dívidas trazem. E então é importante vocês perceberem, identificando esse problema. Seja saúde física, emocional, mental, se você não está conseguindo dormir direito, se tem insônia constantemente, pensando nos boletos, pensando na dívida, abra os olhos, pedem ajuda, conversa com a família, chama a família, não tenha vergonha de falar que a coisa está complicada. Quando vocês dão a mão, é que as forças se unem para resolver o problema. Porque eu sei que não é fácil, gente. Mudar de vida, o filho, tirar o filho de uma escola privada para uma pública, às vezes mudar para um bairro que o custo de vida é mais baixo, que o aluguel é mais baixo, e até mudar de cidade. Mas pensa, gente, isso é por um tempo, até você organizar a sua vida, até você organizar as suas finanças, você botar as finanças em dia, começar a sobrar, guardar dinheiro, primeiro pagar as dívidas, guardar dinheiro, mentaliza isso e vá em frente, vá atrás do seu sonho. E a gente está aqui para ajudar vocês. A gente está fazendo aí 2 aulas por semana, batendo na tecla, estamos liberando conteúdo para ajudar, estamos aí com vagas gratuitas para o nosso curso, Zerando as Dívidas. Gente, não tem pegadinha. Eu não estou aqui, para ajudar. Depois que saiu lá que 101 milhões de pessoas estão endividadas no rotativo do cartão de crédito, gente, eu quero ajudar, eu quero poder ajudar vocês de graça. Então, e não perca esse tempo. E a ideia, né, quem que tiver interesse, de novo, gente, vai lá no link da bio, tem lá curso gratuito, eu vou te mandar um formulário, ou depois clica aqui, escreve aqui na live, eu mando no direct lá um formulário, que é através dessas respostas do formulário que a gente vai selecionar as pessoas para participar desse curso. A gente quer entender um pouquinho de cada um aí, para saber quem mais precisa e aí a gente escolher. Tá? Essa live vai ficar gravada, gente, depois vocês podem compartilhar com outras pessoas, podem mandar para as outras pessoas. Tá? Quem gostou aí, acompanha a gente. Ela vai para o nosso canal do YouTube, vai ficar aqui no Instagram, para vocês mandarem para quem precisa, para quem possa ajudar. E esse é o nosso intuito. Tá joia, gente? E finalizando aqui com algumas frases de impacto do que a gente falou tudo aqui nessa aula. Dinheiro é emocional. Dívidas adoecem. O prazer da compra rápido é a dor da dívida é longa. Tá? O prazer da compra é rápido. A dor da dívida é longa. Você não só compra produtos, compra emoções. Por isso que você tem que ter essa inteligência emocional. O corpo sente aquilo que a mente não consegue desligar. Educação financeira também é saúde emocional. Controle financeiro nasce do autocontrole emocional.
Enquanto a mente estiver desorganizada, o dinheiro continuará desorganizado. São frases para vocês refletirem, tá? Essa aula de hoje foi falando, são formas de ajudar vocês. Tá joia, pessoal? Agradeço aí quem participou da nossa live aí hoje. Espero vocês na próxima live, na quinta-feira que vem. Muito obrigado, boa noite e fiquem com Deus.